E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula, na verdade, mais um módulo. Esse é um módulo muito interessante que você não vê em nenhum curso por aí. Eu nunca vi, na verdade, um acompanhamento online com um módulo que fala sobre psicologia relacionada a aprendizado de idiomas. Então, acho que isso é uma coisa única que eu decidi trazer aqui para vocês. E esse módulo é um módulo inglês na sua mente, que a gente vai abordar várias coisas sobre aprendizado, sobre bloqueios, principalmente voltado ao aprendizado de inglês por brasileiros. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é meu amigo de longa data, que é psicólogo, que é um amante de línguas, de idiomas, sabe falar várias línguas, já rodou o mundo, que é o Douglas Bom. Depois, no final, deixar o contato dele aqui para vocês, que com certeza essa aula vai ter grande proveito. Douglas, obrigado por você ter vindo. Faça as suas considerações, muito bom te ver aqui nesse módulo, né, inglês na sua mente do curso aqui Fluência Guiada. Hello everyone, meu nome é Douglas Bom, né, sobrenome igual adjetivo, né, B-O-M de mãe. Tenho 32 anos, sou formado em psicologia, sou pós-graduado em logoterapia, né, pretendo falar um pouquinho sobre a logoterapia e como ela pode ajudar aí na fala, né, do inglês. Também sou amante de idiomas, né, gosto de aprender. Falo, né, português, inglês, espanhol, francês, tenho alguns certificados em mandarim. E é isso aí. Essa é a diferença. São poucas pessoas aí que eu conheço que tem uma relação com o mandarim, né? É difícil você ver, né, principalmente no Brasil. E Douglas, onde que você mora? Por onde você está hoje? Eu moro em Nova Friburgo. Trabalho 100% home office, né? Então, eventualmente, pode ser que eu não esteja aqui na cidade. Mas essa é a minha base aí, centro do estado do Rio. Perfeito, perfeito. Você quer falar alguma coisa sobre, por exemplo, em relação à psicologia, logoterapia, o método que você usa, ou você prefere falar disso depois? Não, pode ser agora. Você pode começar agora. Então, eu preparei. O que é a logoterapia que você citou agora há pouco? A logoterapia, dá para compartilhar também ou tem que ser? Dá sim. A logoterapia, ela foi fundada por esse senhor aí, já é falecido, né? O nome dele é Viktor Emil Frankl. A logoterapia, eu acredito que já está ficando bem conhecida aqui no Brasil, né? Mas eventualmente pode ter gente que ainda não a conheça, né? Mas hoje em dia eu acredito que uma porcentagem muito grande das pessoas já conhecem esse senhor aí, né? O Viktor Frankl. Que é do livro, né? Em busca por um sentido, em busca desse sentido, né? Em busca de sentido, é isso aí. Ele é muito famoso. Pois é, o Viktor Frankl, ele era um psiquiatra, né, austríaco, e ele escrevia, ele pesquisava sobre os sentidos da vida, né, sobre aquilo que faz a vida valer a pena, né, sobre o que motiva realmente, né, os porquês mais profundos da vida. E ele era judeu, e aí, na época da Segunda Guerra Mundial, ele foi mandado para 4 campos de concentração diferentes, né? Perdeu praticamente a família toda, né? Teve livros dele que foram queimados, né? Assim, ele estava escrevendo, estava para ser publicado ainda, ele perdeu tudo, né? Mas ele, em meio a um inferno que era o campo de concentração, né? Porque era privação de comida, né, de aquecimento, de água, né? Ele percebeu que algumas pessoas elas entregavam os pontos, outras pessoas não, né? Algumas pessoas se comportavam de um jeito muito lamentável, né? Dedurava o colega por uma porção extra de ração, outras pessoas não, né? Então ele percebeu que existia uma dimensão extra, né? Aquela experiência, né? Ser parte de ter sido uma cobaia humana e ver os outros colegas como cobaias, agregou muito à pesquisa dele, né? Sobre os sentidos da vida. E aí ele percebeu que quem tinha um porquê, né? Quem tinha momentos que faziam aquele sofrimento ser menos doloroso, durava muito mais, né? Não se entregava, não se né, atentava contra a própria vida, né? Não desistia, né? E aí ele percebeu que existem
esses sentidos da vida, e que a vida sempre tem sentido, até mesmo no campo de concentração, né? E isso vale para a gente, né? Se a vida para um prisioneiro, né, que é só um número, que é tratado como um bicho, se a vida sempre tem sentido para ele, então a vida sempre tem sentido para a gente também, mais ou menos assim. Beleza? Entendi. E Então, pode falar. só te fazer uma pergunta. E você acha que ter um porquê para aprender um idioma, não necessariamente inglês, ajuda a gente visualizar um porquê, uma meta? É você entender o porquê que você está sabendo aquilo. Você acha que ajuda a pessoa a prosseguir e atingir o objetivo? Sim, sim. Eu acho que não só ajuda, como é importantíssimo, né? É importantíssimo que tudo na nossa vida seja feita tem um propósito, né? Um propósito bacana por trás, porque Uma senão a meta gente clara, né? Talvez. sim, não só uma meta, mas porque quando a gente vive uma vida sem refletir, né, sem ir tão a fundo, não fica bacana, né? A gente acaba perseguindo o vento, né? Agora, quando a gente tem algo além ali, tudo fica mais fácil, a procrastinação vai embora muitas vezes, então com certeza, muito importante. Entendi. E a logoterapia, ela se tornou atualmente uma vertente da psicologia. O Viktor Frankl, ele desenvolveu técnicas próprias, né? Ele colocou outras técnicas ali junto da teoria central dele. Então é como se fosse uma abordagem, né? Para quem não sabe, cada psicólogo, se você for, por exemplo, no psiquiatra, todo psiquiatra vai tender a seguir os mesmos protocolos, as mesmas teorias, né? Agora, se você for a um psicólogo vai ser daquele tipo caladão, que você deita no divã, que é o psicanalista, por exemplo. Outro psicólogo vai passar mais exercício, que é o, por exemplo, da TCC, de teorias mais contemporâneas, né? A logoterapia acabou Escolas se dentro tornando da psicologia. escolas, isso aí. E a logoterapia se tornou uma escola. Entendi. Então, cada psicólogo tem uma abordagem dentro da escola que ele mais se identifica, que ele mais acredita. Exatamente. Exatamente, e tem também, por exemplo, o psicólogo integrativo. Tem sido uma tendência, né, que é pegar o que há de melhor em diversas escolas. Outros já criticam isso, outros já dizem, não, o psicólogo tem que seguir uma teoria só, mas existe essas E como diferentes que questões. você se identificou aí com a logoterapia? Olha, eu acho que eu sempre fui, até mesmo pela minha história de vida, né, por ter tido acesso fácil a muita coisa, né, é algo muito interessante que aconteceu em Viena, na Áustria, né, não sei se para quem já ouviu falar que Viena, no século XX, era uma coisa, assim, muito interessante, né? Sei lá, Hitler nasceu em Viena, né? Lá frequentava Viena, sei lá, no século XX, Freud, Einstein, sei lá, todo mundo Era lá um estava. hub dos grandes nomes dos últimos É, séculos, né? exatamente, era o hub de quem decidiu a história, né? E aí, Freud, né, era de Viena, e o Adler, que também foi um outro grande psicólogo, mas aqui no Brasil parece que ele não é tão conhecido, né? Ele também era de Viena, e o Viktor Frankl, ele também é de Viena, né? Então ele fala que ele é da terceira grande escola de Viena. E aí o que acontece? O Freud, ele dizia que o sentido da vida, né, que o motivador da vida de um ser humano era o prazer, né? O que move a gente, tudo que a gente faz é pelo prazer. O Adler, ele dizia que o que move o ser humano é o poder, né? Que tudo que a gente faz nessa vida é buscando poder, né? Agora vem o Viktor Frankl e diz que não, que a gente quer realmente na vida é um porquê, é sentido, é O algo mais sentido. profundo. E o prazer e o poder, eles são consequências do sentido, eles são consequências do propósito, são consequências daquilo que realmente é mais profundo, que vale a pena. Então, eu acredito assim que justamente por eu ter sido uma pessoa privilegiada, assim, em termos de ter tido muito acesso a prazer, né, e talvez até mesmo a poder, a símbolos de poder, né, entre aspas, né, não sou nenhum magnata, né, nem nada, mas eu tive uma infância muito privilegiada. Eu acho que isso me fez, né, querer algo a mais, né, para minha vida, assim. Eu já entendi, não, peraí, né, isso não está sendo suficiente, prazer e poder não está sendo suficiente, tem que existir algo mais profundo, né? Eu também tive contato com a vida religiosa desde muito cedo, acho que isso também estimula a gente a filosofar, né, um pouco mais, né? Posso estar um pouco equivocado, mas acho que é isso. O livro que você falou, né, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, tem em PDF na internet, é considerado um dos livros mais importantes do século XX, né, se não me engano, pela Da época da Biblioteca guerra, Nacional não é? Americana. Oi? 1940 e alguma coisa, que foi lançado, alguma coisa assim?
Não, foi depois da Segunda Guerra Mundial. Deve ter Depois da sido Segunda lá Guerra. para a década de 50. É com K, Ah, Victor. ah, tá. Deve ter sido lançado lá para a década de 50, mas foi considerado um dos livros mais importantes da história da humanidade, assim, porque, né, faz as pessoas refletirem muito. Vale a pena, é uma leitura assim, muito bacana para vocês conhecerem até mesmo a minha especialidade, né, na logoterapia. Perfeito. Exatamente, exatamente. E Douglas, vamos começar agora fazendo um link, né, da psicologia com o inglês. O que você acha que mais trava a pessoa, o aluno ali que está, aluno brasileiro, vamos falar, que está aprendendo inglês? Você acha que é algo mais geográfico? Você acha que é mais algo emocional? Qual é a sua opinião sobre isso? Qual talvez o principal bloqueio ali? O Brasil, por exemplo, é um dos países do mundo que mais, se eu não me engano, é o país do mundo que mais tem escola de inglês, e a porcentagem de falantes é mínima, menos de 5%. Tem gente que fala que é pesquisas, né, que falam que 5%, pesquisas que falam 3%, pesquisas que falam que nem chega a 3%. Qual o problema que você acha que você vê dentro disso? Já que você está me dando margem para eu falar aí, você falou sobre geográfico, realmente, assim, porque Índia e China deveriam até ter mais escolas, né? Principalmente a Índia, né? Mas a Índia já foi colonizada pelos britânicos, né? E também fatores socioeconômicos, né? A Índia é um país mais pobre, né? Mas indo para o lado da psicologia. Bom, eu tinha preparado uns slides aqui que falam sobre isso também. Aqui tem algumas das teorias, né, por trás desse medo de falar inglês de muitas pessoas. Então, no Brasil, a geração atual não sofre com isso, mas até uma ou duas gerações atrás, crianças sofriam muito, né, com punição, né, ficar ajoelhada no caroço de milho, né, e tudo mais. Isso aumenta uma cultura talvez de excesso de crítica. Eu não tô falando que eu não sou adepto de uma educação excessivamente passiva, né, esse não tem nada a ver com o meu estilo, mas há quem diga que aquela cultura excessivamente punitiva dos professores, né, criou uma mentalidade muito crítica, né, algo assim, muito autopunitiva, porque quando a gente tem adultos, quando a gente é criança e tem adultos que nos punem com muita frequência, certas teorias dizem que a gente internaliza aquele adulto punitivo e a gente começa a ficar com o nosso chicotinho na nossa própria cabeça. Com relação também ao Brasil, que no Brasil há quem diga que nós somos um povo cronicamente muito inseguro. Talvez justamente por nós não sermos uma mistura de culturas, a gente fica às vezes com a identidade um pouco engendrada, a gente acaba sendo um povo muito, muito inseguro. Você acha que aquela pessoa que fala a síndrome do vira-lata, né, que o brasileiro tem, você acha que isso influencia, né, da gente se comparar, se achar inferior, talvez, em algum jeito? A síndrome do vira-lata é se sentir pior do que outros países, né? Não sei, eu acho que tá tudo no mesmo balaio, né? Não saber como se portar, ter uma pessoa confiante, né? Ela tende a ter uma autoestima, né? Eu acho que autoestima elevada está relacionada à autoconfiança elevada e isso ajuda a destravar. Eu ia te perguntar, e demograficamente, você acha que isso atrapalha pelo Brasil ser um país continental que fala português, né? Tem as nuances do português, né? Cada estado tem regionalidades, né? Vai falar diferente, mas por que eu vou falar outra língua? Porque meu país é muito grande, o Brasil fala português, por que eu vou aprender inglês? Você acha que tem essa questão? Porque, por exemplo, quando a gente eu fiz uma viagem agora para a Europa, fiquei um mês na Europa. E pelo fato de ser países menores que transitam, as pessoas transitam mais, têm a facilidade, né, de contato com outras línguas, outras culturas, a maioria das pessoas falam 3, 4 idiomas, né? Todo mundo fala inglês, né? O português fala muito bem inglês, o espanhol também fala inglês. E vai tendo esse intercâmbio de cultura e de línguas. Então, é muito, muito normal para um europeu falar 2, 3 línguas. Um alemão, ele com certeza fala inglês. Acho que mais de 70%, 80% dos alemães falam inglês fluente, né? Pela proximidade com a Inglaterra, pela cultura, por consumir, né, a cultura inglesa, que é uma cultura midiática, né, tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra em si, né, do Reino Unido. Você acha que essa facilidade, pelo fato do Brasil ser um país
porque a gente não tem muito contato, né? Só com os turistas, geralmente, nas grandes capitais, né? Isso influencia também o fato da pessoa não falar outro idioma, não é que não interesse, não praticar. Sim, com certeza. Inclusive, falando sobre a questão para destravar, o fato da gente ser um país monolíngue, né? A gente acaba não se acostumando, né, com o ato de falar, de não dominar outro idioma, né? A gente fica muito sujeito a ficar naquela, não, tem que saber tudo, de repente. Falta de perspectiva de crescimento, né? Faz as pessoas também não se atentarem. Eu, por exemplo, quando eu era criança, né, eu tenho 32 anos, quando eu era criança não existia curso de inglês para criança praticamente. Né? E olha que eu moro na área, entre aspas, mais desenvolvida do Brasil, né? Assim, uma das áreas, né? No Centro-Sul. Então parece que as pessoas demoraram muito a perceber a importância, né? O mundo estava se globalizando e tudo mais. Realmente, o tamanho, eu acho que não só o tamanho do país, mas porque a política do governo português, né? De reprimir outros idiomas, acabou prejudicando mais ainda, né? Tinha uma época, na época do Brasil colonial, que o Guarani estava correndo risco de se tornar a língua do Brasil, né? Porque as pessoas gostavam muito de falar Guarani. Aí o governo português chegou e reprimiu. Aí o imigrante italiano, o imigrante alemão chegava, o governo reprimia, não podia falar, né, a língua deles, aí se tornou um país tão monolíngue assim, né? E isso acho que certamente influencia, né? Certamente influencia. Entendi. Você acha que você colocou ali a questão da punição ao erro na escola, né? Vamos trazer um pouquinho da escola, eu percebo que a maioria dos meus alunos novos falam, eu não quero aprender inglês igual o jeito que eu aprendi na escola. O que você acha que acontece nisso? Eu vou trazer 2 pontos. Minha opinião, eu acho que o inglês na escola é um inglês muito teórico, não falando sobre essa questão, falando sobre a falta de capacidade dos professores, mas eu acho que o ensino todo no Brasil é muito teórico, né? A gente vê em países muito desenvolvidos como Noruega, Dinamarca, né, esses países nórdicos, não estou falando relacionado a idiomas, mas, por exemplo, é muito prático, né? Você aprende, já vai para o laboratório praticar, né? Então, acho que a gente tem muito essa questão de escrever muito de teoria e pouca prática. As pessoas escrevem muito, conjuga verbo, né? A maioria dos meus alunos estudaram 3, 4 anos no Physics, CAA e Wise Up, sabem todos os verbos, sabem escrever muito bem, mas não conseguem fazer 2 sentenças, 2 frases sem travar, fico com medo de travar. E aí eu penso também naquela questão de não ter muita gente para praticar, pela questão geográfica também. Lógico, hoje em dia a gente tem internet, né? Tem muita gente que vai no site como o Meagle, vai para praticar inglês, né? Tem aplicativos como o Tandem, tem outras questões. Mas você acha que há um erro, há um gap, assim, relacionado também ao Brasil ser o país que mais tem escola de idiomas, as pessoas falarem pouco? O que você acha que tem de errado, assim, principalmente de curso? Você acha que tem alguma coisa de errado no ensino de curso, o jeito que a pessoa aprende inglês, em curso, na escola? Eu sinto que as pessoas que chegam até mim no inglês focado mais na vida real, na conversação, parece que as pessoas são traumatizadas. Eu não quero aprender inglês igual no curso, eu não quero aprender inglês igual na escola. O que você acha que tem aí dentro dessas entrelinhas? Meu pai sempre foi de colocar eu e a minha irmã em curso particular, né, em aula particular, em curso assim menos badalado, aula particular mesmo, né? Então eu fiz um curso mais de franquia, mais para me formar mesmo, né, para receber o certificado. E realmente eu conversava pouco, eu só conversava com o professor. Eu fazia um regime que chamava de um estudo meio que cada um no seu livro, né, e falava pouco com o professor. Mas eu realmente não conheço tanto assim a fundo o sistema do FISC, do CCA. Me parece que realmente é pouca fala, né? Muita escrita, muita cópia de verbo, é uma coisa meio que estimula o fácil para a pessoa não desistir, mas aí a pessoa acaba não realmente tendo um desafio que faz ela progredir, né? Que é a fala, né? Falar, aqueles pilares da fala e talvez até mesmo da escuta, né? Acaba não sendo tão estimulado. Exatamente, eu vejo muito isso, porque a gente aprende é ensinado, né, um inglês engessado, né, dos livros e tudo mais, é muito certinho, né, só que quando a pessoa vai assistir um filme, uma série, o nativo ele vai contrair, ele vai falar gíria, vão ter várias outras nuances, né, expressões idiomáticas, gírias, contrações, vai abreviar tudo, e a pessoa tá com aquele inglês, mas eu sei que é How are you? Mas eu não entendi o que ele falou, né? E eu acho que vai muito nisso, porque é um inglês muito de livro, né? Da escola, né? Muito conjugativo, né? Você aprende muito, se decora os verbos, mas aquela vivência ali do dia a dia, né?
O Muito inglês realmente... estático, né? Exatamente. A gente não fala português igual tá num livro do Machado de Assis, né? A gente não fala português igual os textos mais bonitos que a gente aprende na aula de português da escola. A gente fala português do dia a dia. Eu sempre foco muito nisso, que é o que vale para mim, ser professor também, mas o que vale para mim é a comunicação. Fluência, para mim, é você se comunicar bem. Você saber interagir, mesclar ali entre os contextos que você está. Por exemplo, você está num lugar mais formal, saber ser um pouquinho mais formal, não ser perfeito igual o dicionário. Você está numa conversa igual aqui. A gente está numa aula, mas uma conversa mais solta, mais leve, a gente se comunicar bem. É a mensagem ser passada sem o ruído. Então, acho que muita gente fica, não, eu tenho que ser perfeitamente naquele inglês do livro. E aí, quando escuta, não entende, e na hora que vai falar, se acha meio travado, né? Por saber aquele inglês super engessado, super duro, né? Então, acho que Faz essa sentido. flexibilidade da gente aprender, talvez, o real, né, da vida ali, como que a gente pode fazer isso? Talvez aprendendo mais o inglês, assim, do dia a dia, focado mais, não na perfeição, né, mas em como as pessoas falam, né? Aprendendo a cultura também dos países, é bem interessante, essas coisas. Baseado, assim, pegando esse gancho, você acha que tem uma maneira correta de aprender inglês? Qual seria a maneira correta de, não só inglês, qualquer idioma? A gente vê muito a questão das crianças, né? É muito falado isso dentro do meio de aulas, né? Aprenda inglês como uma criança, né? Porque primeiro a gente aprende português, né? Por exemplo, a gente que nasceu no país que fala português, aprende português com repetição, né? A gente vai repetir, vai escutando nossos pais falando aquilo, aquelas palavrinhas ali durante anos, a gente vai repetindo, mas a gente já entende. Entende, isso aqui então é água, isso aqui é comer, né? A gente vai entendendo ali pela repetição o que quer dizer. E quando a gente está lá com 7 anos, no primeiro ano do ensino fundamental, que a gente começa a aprender gramática. Mas todo mundo já é fluente em português com 7 anos. Eu tento trazer muito disso para o inglês, né? Primeiro a pessoa se expressar, falar, usando muito chunks, né? Que são as frases prontas, são blocos padrões de frases, né? Para a pessoa entender o que é aquilo e ela ir adaptando ali na vida, e depois ir garimpando a gramática. Faça a ordem inversa, porque eu percebi que a outra ordem não dava muito certo pelo fato das escolas e dos cursos fazerem assim. Resumindo, você acha que tem uma maneira, assim, na sua visão, pode ser discordar da minha também, alguma maneira certa de aprender inglês? Qual seria a maneira correta para você? Eu acho assim, a pessoa pode até tentar de outra maneira, mas vai ficar dando muito, muito murro, assim, ponta de faca até conseguir aprender, né? Talvez a pessoa até consiga, na marra, aprender de um jeito não eficiente, né? Mas um método imersivo é o melhor método, né, que tem. E depois, até pelo menos a pessoa chegar até o nível intermediário, né? Depois do nível intermediário, talvez um pouco antes, um pouco depois, e aí cuidar dos pilares, né? Também cuidar da escrita. A escrita, fala, escuta e sempre toda vez que eu vou falar É o quatro, assim, reading, eu que esqueço de faltou, um. né? Hã? O reading, né? Leitura. O reading, a leitura. Write, listening, speaking. O método imersivo certamente é o melhor para começar, né? E depois, para continuar, para finalizar, né? Cuidar dos outros pilares, né? Com certeza. Eu vejo muito essa questão da imersão, né, da exposição gradual, né? Eu tento aplicar um método que é basicamente você aprender pelo contexto, contexto da sua vida, e você avançando gradualmente ali. Então, gosto muito de aprender, de ensinar padrões de frases e ensinar coisas que estão relacionadas à vida da pessoa, à rotina, e depois ir aumentando, né? E a pessoa se expondo também, né? Fala para todo mundo que não adianta se fazer uma aula lá e esquecer o inglês, daqui a 15 dias você usar de novo. Coloca o celular em inglês, coloca o computador em inglês, tenta ver um vídeo por dia, uma série pega a série que você é apaixonado, que você já maratonou em português, coloca primeiro com áudio e legenda em português, depois muda, talvez, se você já tiver um pouco mais avançado, para legenda em inglês, depois vai tirando um pouquinho, deixando só o áudio, depois deixando a legenda. Então, a exposição gradual e coisas que fazem sentido, eu acho que também para sua vida é muito importante. Por exemplo, as aulas particulares, eu já tive muitos alunos, tinha aluno piloto de drift, tinha aluno que era engenheiro, tinha aluno que era médico, tinha aluno que era arquiteto, tinha aluno que tinha profissões diferentes. E eu falava assim, gente, não adianta eu pegar e eu vou ensinar as cores para o Douglas, sendo que o Douglas vai dar uma apresentação daqui a um mês, o foco dele é a apresentação. Eu vou ensinar, a não ser que você for um arquiteto que precisa da paleta de cores, mas eu vou ensinar as frutas para o Douglas nessa primeira aula. Mas para quê?
porque o Douglas, mês que vem, vai viajar. Então, varia muito do objetivo da sua vida, eu acho também, encaixar o inglês, né? Aí volta naquela questão do Vitor Frank, que você falou do sentido, do porquê. Você está aprendendo inglês por quê? O inglês, acho que a pessoa tem que pensar muito em inglês generalista. Ah, porque eu quero fazer uma entrevista. É o inglês porque eu quero viajar. Então, meio que personalizar ao máximo da vida da pessoa, qual é o objetivo dela, e traçar. Depois a gente vai tapando essas arestas, né? Beleza, já tá falando bem, então hoje a gente vai falar um pouco sobre as frutas, hoje eu vou te ensinar as cores. Mas depois que você já tem uma comunicação boa. Então, eu acho isso bem interessante começar por esse detalhe, né? É isso. Douglas, então por que você acha que o cérebro interpreta o inglês como uma ameaça? As pessoas travam, têm medo. O que você acha que acontece aí? Legal. Preparei um slide aqui, só um instante. Essa pergunta é muito bacana. Já coloquei até em inglês aqui, né? A gente tem o nosso cérebro, ele foi criado ou foi desenvolvido em 3 camadas. A gente tem a camada do cérebro reptiliano, a gente tem a camada límbica e a do neocórtex. A camada mais primitiva, que veio primeiro, né, que surgiu primeiro ou foi criado primeiro, dependendo se a pessoa for criacionista ou se a pessoa for, né, da teoria da evolução, né, independente disso, ela sabe que o cérebro reptiliano é mais primitivo. É nessa camada aqui que mora as reações instintivas, né, reação de luta, fuga ou congelamento. Por exemplo, uma lagartixa. Uma lagartixa, ela é basicamente um ser completamente reacionário, né, assim, né, e a lagartixa é muito rápida, né, é o cérebro reptiliano puro. Então ela se sente ameaçada, ela foge, né, eventualmente pode ser que ela fique paradinha, travada. A parte límbica, o cérebro límbico, ele já é relacionado pelas emoções, é onde mora o comportamento, emoção, é o cérebro do cachorro, né, o cachorro, ele tem o mamífero, o gato, o cachorro, ele tem essa parte aqui e tem essa parte aqui do cérebro. Agora, o que nos torna animais racionais é essa parte aqui do neocórtex. Então, os raciocínios complexos que a gente faz como seres humanos estão aqui nessa parte. É algo único nosso, né? E veio por último. Quando a gente tem um determinado trauma, por exemplo, a gente, muitas vezes, ele foi direto no aspecto infantil do nosso cérebro. Então, ele vai lá aqui no límbico. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que fazer um exercício emocional na terapia, realmente acessar a nossa criança interior. Quando a gente é criança, a gente não tem um neocórtex tão avançado. Mas aí, voltando ao assunto, né, que a gente está falando, por que a gente trava? Travar, em inglês é freeze, né, é uma resposta fisiológica de defesa. Né? Como eu falei, os animais, eles, diante de uma ameaça, eles lutam, né, ou correm ou fingem de morto. Né? Por isso que quando você tem uma crise de ansiedade, por exemplo, né, o seu coração dispara, às vezes tem pessoa que pode desmaiar, ou tem pessoa que pode se urinar, porque ela acredita, o cérebro dela, reptiliano, ligou o alerta de que tem uma ameaça muito grande diante dele. E aí o nosso corpo se prepara para fazer uma dessas respostas fisiológicas. E aí o congelamento é o freeze. Você ser julgado socialmente, principalmente quando isso está atrelado a um trauma lá do cérebro límbico, né, e tudo mais, ser julgado socialmente enquanto você fala inglês é considerado uma ameaça e cria essa resposta de defesa. Posso dar uma consideração? Eu percebo que, cara, isso é feio de se falar, é tenso de se falar, mas eu percebo que os brasileiros julgam mais os brasileiros do que os próprios nativos, né? Então, muita gente tem medo de aprender, tem vergonha porque o amiguinho, o amigo, o chefe, o colega já está no curso de inglês, sabe um pouquinho melhor e vai julgar, vai rir do inglês, né? Eu já vi muita coisa, Douglas, de chegar uma pessoa, falar, um outro brasileiro, por exemplo, seu inglês é ruim. E aí a pessoa fazer uma entrevista com... Isso aconteceu com uma aluna minha. Ela foi julgada e fez uma entrevista com uma pessoa nativa de inglês que falou que o inglês dela era muito bom e ela passou na entrevista. Então, olha isso, é muito pesado isso. O seu próprio conterrâneo, seu próprio amigo, não necessariamente só de brasileiro, mas vamos na classe, assim, amigo, família, né, julgar do que a própria pessoa que fala inglês, porque geralmente o gringo ele vai falar, parabéns, você está aprendendo, gostei, tá muito bom, já sabe falar minha língua muito bem. E o brasileiro fala, não, você está errando essa pronúncia aqui, você não pode falar to drink, você tem que falar to drink, porque o nativo ele vai falar ru, não vai falar to, né? Então, acontece muito, não fala desse jeito, fala desse jeito. A pessoa, muita informação que ela está falando errado, fica com vergonha. Então, olha, gente, isso é muito, muito interessante. É muito mais
medo do julgamento do que medo da gramática, eu acho. Do ciclo, do próprio ciclo ali. Né? Então, isso que eu percebo muito aí nesses 6 anos dando aula online. Não, é total. Você vê que não foi um elogio vazio, né, desse estrangeiro, né? Porque ele realmente contratou a menina, né? Você deu uma deixa para falar algo bacana. 95% das pessoas nunca vão perceber que você está ansioso. As pessoas, talvez infelizmente, as pessoas são muito egocêntricas, as pessoas estão o tempo todo olhando para o próprio umbigo. Então, muitas vezes as pessoas não percebem algo óbvio, ainda mais nessa sociedade do celular, né? Tá todo mundo mais preocupado no que está acontecendo aqui do que está acontecendo diante dos olhos dela, né? E por mais que você chame a atenção porque o seu inglês é ruim, você vai ser o centro das atenções por alguns segundos, né? No máximo 1 minuto. Depois cada um vai voltar a falar sobre a vida delas, né? Porque as pessoas são muito egocêntricas, né? E essa é uma fala que eu acho muito importante. Tem gente que já tem uma filosofia de vida, né, do tipo, não, eu sempre estou sendo observado minuciosamente. Beleza, eu acho que pode ser válida essa filosofia, né, para o âmbito do trabalho, né, porque de fato a performance em algum momento ela vai ser avaliada. Eu não estou falando aqui para ninguém cultivar mentiras na mente, mas se for para acreditar que está sendo o tempo todo observado, você está sendo o tempo todo observado no seu trabalho. Agora, com relação ao seu grau de inglês, né, e tudo mais, as pessoas podem até ser críticas, né, mas muitas vezes são críticas de pessoas medíocres, que são pessoas que nem elas mesmas dominam o idioma, e também não é para se preocupar também, né, não é para se martirizar com relação a isso, porque as pessoas logo voltam para cada um para o seu umbigo, né? Talvez tenha saído um pouco do tema, mas eu acho também bem importante, né, essa questão de ansiedade social. Uma conexão legal. Então, por isso que eu acho que fluência é comunicação. A mensagem flui bem, independente de erro, não é perfeição. Falar inglês não é você ser um dicionário, não é você ser um Oxford de 1940 com 1000 páginas, né? Falar inglês é eu falar com o Douglas a mensagem que eu quero, Douglas entender, não ter ruído na mensagem, eu atingi meu objetivo, Douglas atingiu o objetivo dele como ouvinte, né? A mensagem chegou bem, então é isso. O vizinho tá feliz, tá cantando louvor aqui. Mas é isso, é a mensagem ser atingida da forma correta. Quer continuar com algum tópico, Douglas? Com relação ainda a fatores que causam medo nas pessoas, né? Causam essa travada, a gente ficar se comparando com versões editadas dos outros. Esse meet aqui que a gente está fazendo, né? Eu de vez em quando travo, gaguejo, né? Faço alguma coisa assim, mas depois a equipe do André vai editar e vai retirar. Agora a gente vai na internet, vai para a rede social e pro Instagram e tudo mais. A gente vê tudo editadinho, já bonitinho, a pessoa falando fluentemente, só que a gente não sabe quantas vezes, quantas dezenas de vezes a pessoa apagou o vídeo, a pessoa editou, né, para poder estar ali daquele jeito. É verdade, os famosos vídeos, né, no Instagram que a gente compara, né, tem essa comparação com a vida, não só no idioma, né, é algo muito normal aí da nossa época, né, se comparar com o vídeo perfeito, a edição da vida dos outros, que a gente vê o palco, né, por exemplo, esse vídeo editado vai ser nosso palco, mas e o backstage, e os erros, que é a vida real, né, e às vezes que eu gaguejei, às vezes que o Douglas travou, então isso acontece muito, só que no final das contas a gente esquece do backstage, né, esquece do processo e vê só o stage, que é o palco da vida dos outros, onde no palco ninguém quer mostrar o erro, no palco todo mundo quer brilhar, então isso acontece muito, e no inglês também. Certeza. Por exemplo, você falou sobre os erros, né, você falou sobre o medo. Existe algum exercício que a gente possa fazer para alguma técnica para tirar esse medo, por exemplo, ver que o amiguinho ali é informação, igual que você falou agora, né? Não vou ligar para isso, é informação neutra, né? Estou aqui aprendendo, fluência não é ser perfeito. Você acha que existe alguma técnica prática, assim, para ajudar o cérebro nesse processo? Tanto de aprendizado quanto de resistência ao medo, né? De enfrentar o medo. Eu vou passar primeiro algumas dicas para uma evolução a longo prazo e depois eu vou passar umas dicas rápidas para um momento em que, de repente, a pessoa está nervosa para falar, né, e ela precisa daquilo, né? Ela precisa tentar fluir um pouco mais. Constância é mais do que intensidade, né? A gente aprende inglês, o adulto aprende inglês através da memória procedural, memória processual. O adulto aprende inglês através da memória processual. A gente tem que ir treinando, né, de uma maneira que a gente vai absorvendo o idioma ao invés de decorar. Então, por exemplo, você puxar na sua memória algo que foi decorado, né, isso é uma memória mais de curto prazo, é uma memória de trabalho, né? Agora, quando a gente aprende
né, de uma maneira mais com o nosso feeling, né, igual, por exemplo, andar de bicicleta, a gente vai pegando, é uma coisa quase que inexplicavelmente, né? Andar de patins, até mesmo andar, o É bebê um aprender a andar. momento, é um sentimento, né? Uma coisa ali, É vivendo algo, ali que você vai aprendendo. pois é algo um pouco mais profundo, né? Um pouco mais próximo do límbico, Mas sabe por que né? que eu acho isso? Porque quanto mais a gente usa todos os nossos sentidos, é mais fácil da gente entrar aquela informação. Não sei se você, como psicólogo, concorda, mas entrar aquilo na nossa memória, né? Fazer daquilo uma memória. Então, por exemplo, se eu falar assim, Douglas, bottle é garrafa, beleza. Mas aí se você tá lá, tá com a sua garrafinha aqui, aprende, bottle, aí você bebe uma água, this is a bottle. Então, isso é uma garrafa, né? Você já vai entrando dentro do contexto. My bottle is black. Aí você já aprendeu uma cor, já aprendeu que this é isso, esse, né? Já tá lá, você já tá tocando a garrafa, usando outro sentido, já tá olhando para a garrafa, ao invés de só escrever que bottle é garrafa. Depois você pode escrever, anotar. Então, se a gente pegar esse feeling, aprender muito com a parte prática, né, tática, sabor, visual, né, a gente tende a viver aquilo com mais experiência, né? Por exemplo, acho que é muito mais fácil falar this bottle is in my hands, uma coisa assim, né? Você está ali tocando, visualizando, experimentando, e isso é como a linguagem funciona no dia a dia, né? A gente está na prática, a gente não está só escrevendo, lendo, né? Então, acho que é bem legal esse ponto aí que você tocou. Né? Exatamente. A mamãe chega pro bebê e fala, né, papá, e aí o bebê sente a comida, né? A maçã, e quando Exatamente. sente exatamente. Aí só talvez ele lembrar o papá, ele já vai, fome, gostinho da comida, né? Só pelaquela estimulação da palavra papá, entendeu? Pois Então é. isso o idioma funciona assim, né? Igual você falou, andar de bicicleta, adrenalina, o vento batendo, você pedalando, né? Exatamente. O que a gente mistura com a emoção, aquilo que a gente cria várias associações com os órgãos de sentido, são coisas que geram a memória processual. E aí também realizar com constância, falar, né, errar, né? A gente aprende a andar de bicicleta errando, a gente aprende a falar errando, né? A gente aprende a memória processual, né? Ela vem não só por memorizando o certo, né? Falando o certo, mas falando o errado. Eu acho que qualquer tipo de aprendizado é através do erro, né, que se progride mais. Quanto mais você errar, para mim é melhor. Eu falo para todo mundo, tira essa aula aqui, as aulas de feedback, para errar, cara. Quanto mais você errar, melhor. O seu aprendizado vai ser mais rápido. Isso em qualquer coisa, né? Por exemplo, você vai fazer uma empresa, e você quer criar uma empresa. É meio difícil de dar certo da primeira vez, mas se essa for a quinta tentativa de negócio que você fez ajustando, você vai ter mais sucesso. Então, a aula de conversação, por exemplo, é para você falar, para você errar. O quanto mais você errar, você vai acertar mais rápido. Até um lema lá do Vale do Silício, não sei se você já escutou, que é enquanto você tem entre 20 e 30 anos, erre o quanto mais, o mais rápido possível, que é o momento de você errar mais, o mais rápido possível para você dar certo. No idioma faz isso, cara, vai errando. Só que tem gente, Douglas, não sei se você sente isso também como professor, tem gente que quer ser perfeito para falar, fica ali encenando mentalmente aquele diálogo 1 milhão de vezes na cabeça, na hora de falar trava. É você aprender, e aí vai aquela questão da teoria e prática. Aprendeu, pratica, né? Aprendeu, já fala. Aprendeu, já fala. Então, acho que isso é muito importante, né? Nesse caminho. Sim. Aprender é como se fosse uma respiração, né? Exatamente. Output. Exatamente. E é o segredo dos vencedores, né? Errar, né? Quando você se entrega ao erro, você também está pronto à vitória, né? É uma coisa até poética, né? Eu vi uma frase do Ed Sheeran, né, que é um dos maiores cantores da atualidade, falando que eu não aprendi nada com sucesso, ele falou, né? Eu só aprendi com meus erros, né? O sucesso tá ali, eu tô tranquilo agora, mas eu só aprendi com meus erros, né? Eu só aprendi com o processo, né? Isso é verdade, do inglês também, né? Você vai falar melhor errando todo dia, né? Para você falar bem, você fala vários idiomas, você errou muito antes de falar bem. Para eu falar inglês bem, eu errei muito antes de falar inglês bem. Então, isso funciona para todo mundo em toda a área, né? Eu lembrei agora de uma outra coisa, que é o seguinte, eu acho que para mim isso funciona muito e talvez isso seja... Eu tenho para mim que esse é o segredo das pessoas que têm facilidade com idiomas, que é o seguinte, é você misturar um pouco com teatro, né? É quando você for falar inglês, você tentar encarnar um americano. Você vai falar o francês, você encarna um francês.
né? Você muda até mesmo o tom de voz, né? Você faz uma coisa meio brincando, meio jocosa, né? Inclusive, eu lembro que na aula de francês eu falava meio brincando, assim, muita coisa, né? Mas eu falava, vai imitando, assim, faz o biquinho, né? Para falar o francês e vai saindo. É isso, né? O americano ele já tem muita questão do R, né? Então é você ser mais expressivo, né? Lembra das Patricinhas de Beverly Hills, né? Você ser, oh, hello, my friend. Então é tipo ser mais expressivo, né? O britânico, por exemplo, ele já fala mais aqui mais fechado, ele já é mais formal, polido, né? Então é meio que você aprender. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina que ela fala 8 idiomas diferentes, e cada idioma, a voz dela mudava muito, a personalidade dela mudava, a voz dela era totalmente diferente, né? É tipo um shadowing, né? Que é você sombrear, é uma técnica que a gente usa no inglês, que é você sombrear, repetir, por exemplo, escutou uma série, bota ali o textinho e vai imitando, né? A pessoa falando, né? Lendo e imitando. É tipo shadowing da vida real, né? É eu te imitar seu jeito de falar. Exatamente. Show. Para mim, eu acho que são. Bom, isso aí são elementos, né, de longo prazo, né? O seu porquê, né? Lembrar também aqui trazendo a logoterapia. Se você tem um porquê robusto para estar aprendendo idioma, você vai tender a superar porque você tem aquela força interior, né? O que o Vitor Frankl descobriu. Quem tinha um porquê lá no campo de concentração tinha uma força maior para superar as adversidades. Agora vamos lá para os de curto prazo, aí é dicas de uso rápido. Aqui tem muita coisa de mindfulness, né? Quem já conhece mindfulness, né? Mindfulness é a principal ferramenta de manejo de crise, de ansiedade, né? De manejo de ansiedade hoje em dia, ferramenta de manejo presente, rápido. né? Você se tá ali no momento presente, né? Totalmente Sim, concentrado, sim. com atenção, né? Exatamente, estar no momento presente. Como é que a gente faz isso? Focando nos sentidos, né? Focando na nossa respiração, para desfocar do passado, desfocar do futuro, né? Desfocar daquele fundão, daqui a pouco eu vou ter que falar, né? Alguma coisa assim. Você settle down, né? Nomear para acalmar. Você, eventualmente, né? Você falar em voz alta o que você está sentindo, né? Quais são as suas emoções, isso te ajuda a desmascarar, né? Porque você muitas Sabe o que vezes tá rolando, né, ali com a sua cabeça no momento. Ó, tá acontecendo isso comigo agora, né? Então, fala isso, que você, pô, não é no automático mais, acho. Sim, inclusive tem uma técnica que eu costumo falar, né? Que é o seguinte: muitas vezes as pessoas, eu percebo até na minha clínica, né? Meus pacientes, parece que eles têm um leão aqui do lado deles, mas quando eles olham, aí eles conseguem enxergar que na verdade era um gatinho. Tem muito disso na psicologia, né? Você falar, não, peraí, eu tô nervoso porque vai ter, né, uma pessoa querendo ver como é que eu falo inglês, né? Eu sei falar inglês, né? E tudo mais, e aí você falando a verdade para si é bem bacana. E você pode fazer essa técnica não só para nomear aquilo que você está sentindo, como também para coisas em geral. Por exemplo, você pode recostar num lugar calmo e aí você fala, bom, aqui na minha frente tem algumas árvores, né, árvores verdes. Você não precisa também nem verbalizar às vezes, é só mentalizar assim, né? Você observa o verde da árvore, né? Você observa a textura das pilastras da casa. Isso vai te ajudando a conectar, a estar aqui no agora. Fazer uma respiração de bebê, respiração diafragmática, né? Isso é importantíssimo para a crise de ansiedade, né? Puxar pelo nariz, enchendo a barriga de ar, bem lentamente, se possível, né? Prender por um momento e soltar pela boca. Cada um tem o seu ritmo, né? O ideal é ser um ritmo devagar, não muito rápido. Isso ajuda a você se conectar no presente e ficar mais tranquilo. Aqui tem a questão das falas seguras, né? De você falar rapidamente, assim, a fala que você quer, você trazer a fala que você quer de maneira rápida, porque assim você não mentaliza, você não raciocina muito, né? Você fala de uma maneira mais intuitiva, né? Isso ajuda a passar no seu radar, né? Passar no seu filtro de ansiedade, né? Vamos colocar assim. É interessante, só não é bacana fazer isso repetidamente, porque isso pode meio que viciar, né? Mas você, numa situação assim, você pode aproveitar para tentar falar tudo rapidamente e assim passar do seu foco. Aqui está um pouco mais esclarecida a técnica dos 30 segundos, né? Por 10 segundos você observa seu corpo, 10 segundos você vai relaxando tudo, né? Você pode fazer um relaxamento progressivo,
né? Primeiro relaxa, vai relaxando de cima para baixo, depois vai contraindo. Você pode brincar com relaxamento, com contração, com respiração. É interessante também você tentar rotular as suas sensações, o que você está sentindo, né? E você também pode tentar não rotular verbalmente, né? Mas só, né, meio que compreender ela de um jeito não necessariamente verbal, sabe? Mas só observar aquela sensação. Você falou ali a questão da localizar a sensação física da ansiedade. Eu aprendi que quando eu tô ansioso, eu sinto uma leve pressão perto do estômago aqui, ó, na barriga. Então, quando eu tô nervoso, ansioso, já percebo, quando eu sinto como se fosse um friozinho na barriga, nessa região, eu falo assim, tô ansioso, né? E realmente eu tô. Quando eu percebo, isso aqui é um dos meus primeiros sintomas de ansiedade, é isso. Parar, pensar, falar assim, poxa, mas por quê, né? O que que tá acontecendo, né? Aí vem essa questão que você falou, de nomear, né? Name it to tame it, né? Para dominar, para entender o que está acontecendo. Né? Isso. Repetir 3 frases simples que você domina para desengatilhar a fluência, né? Meio que fazer um warm-up exercise. Você ir tendo contato com... Você ir tendo contato com o inglês, né? E tentando se forçar a falar alguma coisa em inglês para meio que já te aquecer e ao mesmo tempo desengatilhar. Entendi. Douglas, eu tenho outra pergunta aqui. Você acredita que dentro do aprendizado de inglês, uma criança aprende mais rápido do que um adulto? Sim, olha, eu acredito que sim, desde que a criança, né, não seja uma criança muito inibida, né, e que o adulto também, partindo do princípio que geralmente os adultos eles estão mais inibidos, eles estão mais preocupados, né, com Tem mais o bloqueio, né, social, né? A bloqueio criança ela social. já é curiosa e não tem muito filtro. A sociedade não impôs a ela o filtro do julgamento, né? Então acho que uma criança, uma criação boa, não sendo inibida, ela vai tender a aprender mais rápido. O adulto já tem medo do amiguinho, já tem medo do amigo, já tem medo do julgamento, né? Da experiência. Tem também a questão, assim, para idiomas em geral, o ouvido da criança é mais treinável, né? Para a criança ter um ouvido absoluto, para a criança ouvir os tons do mandarim, por exemplo, né? O adulto ele tem mais é mais difícil quanto mais tarde você começa a treinar o ouvido, o que não significa de forma alguma que é treinável, que é inaprendível, né? O inglês, inclusive o inglês, por exemplo, não é uma língua tonal. Inclusive, por outro lado, estruturas gramaticais complexas são mais bem aprendidas pelo adulto. Né? A criança ela vai pegar o básico mais rápido, talvez justamente porque ela vai falar mais e sem medo de errar. Agora, a gramática complexa, obviamente, o adulto vai sobressair. E acredito que o sentido também, né? Voltando numa das primeiras coisas que você falou, né? O adulto tendo o porquê e o sentido para aprender, ele vai organizar o mundo dele para aprender. A criança, às vezes, está ali obrigada pelos pais, né? Por mais que tenha Aí é uma muito facilidade, difícil. a criança, às vezes, quer jogar, quer brincar, está ali obrigada para aprender a língua, né? Não tem um sentido se ela não estiver vivendo, por exemplo, em outro país, um país que fala a língua, né? Mas adulto não, já tem um sentido lá do Viktor Frankl, já tem um porquê, então eu quero aprender inglês por causa disso. Então, ela vai afunilar ali e vai focar mais, né? Então, acho que tem tantos benefícios da criança em ser criança e não ter julgamento, mas o adulto tem benefício na racionalização ali do que ele quer. Então, acho isso interessante. Sim, com Mas, certeza. Douglas, eu gostei muito de falar esses tópicos com você. Eu acho que é algo muito interessante, né? A gente abordar isso. Eu não vejo realmente as pessoas abordando isso, bloqueios, travas, questões demográficas também, né? Questões culturais, né? No aprendizado da língua, né? Acho que cada cultura, cada país vai aprender de um jeito diferente, vai reagir, né? Essa questão do aprendizado de uma segunda língua com uma questão diferente. Te agradeço muito aí, acho que foi de grande valia, né? Todos os ensinamentos aí que você propôs ali, todo esse raciocínio. Acredito que vai ajudar muito aqui os alunos do Fluência Guiada a entenderem melhor sobre o processo de aprendizagem, né? Entenderem melhor sobre si e levarem melhores resultados, né? Junto aqui com o método que eu proponho, né? De conversação, de você se expor gradualmente, você entender padrões. Acho que se a pessoa juntar tudo isso e pô, tô tendo esse bloqueio aqui, tô tendo essa questão aqui, vou fazer essa técnica aqui para me ajudar,
em pouco tempo. Acho que ela consegue acelerar muito, né, o aprendizado dela. E queria que você desse suas considerações finais aí, onde a gente pode te achar, quem quer se consultar com você, como é que faz, quem quer entender mais sobre a logoterapia, né, como entra em contato com você. Fala aí, não esconda nada. Então, para aprender mais sobre a logoterapia, né, existem alguns canais, né, no YouTube, de repente, no YouTube, não só no YouTube, mas no Instagram, né, eu posso, de repente, até colocar alguns endereços aí, né, para depois você lançar, mas o livro base é aquele Em Busca do Sentido, né, que tem em PDF na internet, também é baratinho, é do Vitor Frankl. Eu tenho um Instagram, psidouglasbom, PSI, né, Douglas Bom. Tem um site também, Psi Douglas Bom, mas também quem quiser me contatar no WhatsApp, né, quando eu tenho um tempo livre, eu não deixo de responder ninguém. Também lá a gente pode falar um pouco mais sobre logoterapia. O telefone é 2298-113-4579. E foi um prazer aí, gostei muito de falar. Eu gosto, inclusive, né, falar sobre isso. Eu tenho uma tendência a ter ansiedade social. Porém, isso, na verdade, é uma evidência de que eu gosto de falar. Eu gosto né, de ter essa exposição social. E muitas vezes é isso. Muitas vezes a pessoa trava socialmente porque, na verdade, ela tem um desejo de se expor socialmente, né? Vamos colocar assim, talvez uma vocação, algo dessa ordem, né? Isso acontece um pouco comigo também, né? Eu né? sempre quis atingir muitas pessoas, mas ao mesmo tempo sou um pouco inibido e tímido, né? Tento me expor gradualmente, né? Hoje em dia não tenho tanto problema quanto isso, mas durante minha vida tive bastante. Então hoje em dia já é mais natural para mim, a questão de dar aula, de já fazer conteúdo online, então isso me ajudou bastante. Você tem uma exposição constante, né? Você tem uma exposição. Exatamente. Mesmo que não não pode seja parar. todos os dias, é uma exposição gradual, assim como o idioma, né? Uma exposição gradual, né? E constante, né? E eu vou deixar todos os contatos do Douglas aqui embaixo, os links, né? Se você quiser iniciar, né, terapia com ele também, acho que é de grande valia, né, para todos nós, né, estarmos acompanhados da mente ali, o corpo, né, na academia, terapia em dia, o inglês em dia. Eu acho que quem está em união com esses três fatores tem tudo a ter uma vida mais tranquila, mais próspera. Então, acho que a gente unindo essas coisas tende a tudo ser melhor, né, nas nossas vidas, né? Então, vou deixar o contato aí do Douglas aqui embaixo. Quem quiser, entre em contato com ele. Tá bom? Beleza. Douglas, muito obrigado.